pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio tomar um cafezinho aqui no centro e resolvemos trazer vocês junto com a gente para a gente contar algumas curiosidades sobre a Espanha nessa semana que está fazendo já 5 meses que a gente está por aqui. O tempo voa, gente, aqui voa, passa muito rápido. E então eu quis separar algumas coisinhas aqui para contar para vocês, algumas coisas que a gente acha diferente ou que a gente acha curioso, no geral, aqui da Espanha. A primeira coisa é a famosa siesta. Na verdade, eu vou confessar para vocês que eu sempre gostei da tal da siesta, mas para mim ela era um pouco diferente do que ela realmente é aqui. Para mim a siesta era só o dormir depois do almoço, né? Aqui não, aqui a siesta é algo muito sério para eles, tanto que isso reflete até no comércio das cidades. Eu acredito que em cidades grandes não reflita tanto, porque cidades como Valência, Madrid, né, elas não param, mas todas as outras cidades, o comércio ele fecha 2 horas da tarde e abre só às 5. O comércio, tudo, as lojas ficam 3 horas fechado para o intervalo de almoço. Então eles gostam de almoçar com calma, eles gostam de ter ali aquele momento de descanso antes de voltar a trabalhar. Então a siesta aqui é algo muito sério. Então a gente precisa se programar. Quando a gente quer fazer algo, não dá para sair depois do nosso almoço, né? Que a gente costuma almoçar meio-dia e fazer. Não dá, porque só vai abrir 5 horas da tarde. Então a gente precisa se programar para fazer as coisas no horário em que o comércio está aberto. Fiz uma colinha aqui para não esquecer de passar para vocês. Outra coisa também relacionada a isso é que o dia aqui acaba começando mais tarde. A gente percebe que as lojas, os comércios, não os locais públicos, normalmente os locais públicos e banco abrem um pouco mais cedo. Mas as lojas, o comércio, tudo abre só às 10. Porque aí eles fazem das 10 às 2 e das 5 em diante, até 9, 10. Então, até quando eu vou para academia, por exemplo, às vezes eu faço academia 10h30, às vezes eu faço 9h30. Quando eu faço 9h30, não tem quase ninguém na rua. É surreal. É pouca gente na rua, é pouca gente na academia. O horário que mais tem gente na academia é no horário das 2, que é o horário de almoço deles e que para nós é completamente diferente, né? Esses horários de mais movimento. E também relacionado a isso, no domingo tudo para. No último vídeo que eu fiz do mercado, eu comentei um pouco sobre isso. Cara, domingo as lojas não abrem, nem o shopping, tá? Isso foi o que mais me surpreendeu. O que abre no shopping é a praça de alimentação, mas as lojas, nada. Comércio, tudo fechado, até o supermercado. Agora eu ouvi falar que no verão, quando for alta temporada, por exemplo, aqui em Torrevieja, que é uma cidade turística, aí o mercado abre tipo domingo de manhã, mas normalmente nada abre no domingo. Então é outra coisa que a gente precisa se acostumar, porque tem que comprar tudo no sábado que vai precisar pro final de semana, porque senão fica sem. O que mais? Mudando agora já de tema, os falsos cognatos do espanhol, que no dia a dia a gente tem que tomar muita atenção, porque tem muitas palavras que são parecidas. O espanhol ele é um pouco mais fácil de entender, mas os falsos cognatos são uma pegadinha ali. Por exemplo, agora a gente está na cafeteria e o bolo que a gente come no Brasil, que é o bolo camadas, né, recheio e tudo mais, ou até um bolinho de chocolate, um bolinho de cenoura, aqueles caseirinhos que a gente chama, aqui chama pastel. Gente, como assim pastel? Aí tu vai num lugar que chama pasteleria, lá não vai vender pastel, vai vender bolo. Eu ainda quero fazer um vídeo só sobre, acho que o próximo vídeo que a gente vai fazer, vamos fazer sobre as curiosidades do espanhol, porque prega muitas peças no dia a dia pra gente, por conta dessas palavras que são iguais, mas não querem dizer a mesma coisa. Então a gente fica meio confuso às vezes. Outra coisa muito legal que a gente vê um pouco no Brasil também, lá em Balneário era muito, aqui eles têm muito pet. Eles
amam os pets. Tem muito lugar assim que a gente vê de tipo pet shop, e eles levam muitos. Toda vez que tu sai na rua tem muita gente passeando com os bichinhos, muita gente, muita gente. Aqui não tem cachorro de rua, a gente não vê. A gente já viu gato. Gato de rua tem, mas cachorro de rua não tem. E tem muita gente mesmo com pets, muita gente com bichinhos passeando por aí. E outra coisa muito legal é que, por exemplo, eles têm gente que não cata o cocô do cachorro, mas eles andam com uma garrafinha de água com detergente assim para jogar no xixi. Isso eu nunca vi no Brasil, nunca. Lógico que não é todo mundo, né, gente? A gente sabe, tipo, sempre tem os que não fazem as coisas certas, mas a maioria joga ali uma aguinha com detergente ainda no xixi do cachorro para não ficar cheiro na rua. Eu achei isso muito legal. Uma curiosidade, gente, bebida alcoólica é em qualquer horário. Tudo bem que a gente está numa cidade turística, mas não são só os turistas. A gente vê muitos locais fazendo isso. Tu vai almoçar, eles não tomam, é muito difícil tu ver alguém tomando refrigerante, água, suco. É cerveja e vinho. É sempre cerveja e vinho. Até os menus aqui no restaurante, tipo, entrada, prato principal, sobremesa e ou uma copa, uma canha, que é uma cerveja pequena, ou uma taça de vinho. Então, o tempo todo, às vezes é 10 horas da manhã, eu tô indo pra academia, as pessoas estão no bar tomando café da manhã e tomando bebida alcoólica, cerveja ou vinho, eu fico passada. E é qualquer hora. Agora é final de tarde, tudo bem que agora é até normal, mas dia de semana, né? Mas sempre, gente, em qualquer bar, café, aqui café e bar é a mesma coisa, tipo, é muito difícil ter uma cafeteria e um bar. A cafeteria durante o dia, cafeteria, e aí vende bebida, e aí de noite vira bar, e assim sucessivamente. Então, é tudo meio que a mesma coisa, sabe? Isso é bem curioso. Outra coisa que aí, meu Deus, o Paulinho fica chocado quando a gente vê. Eles estacionam em qualquer lugar. Eles não estão nem aí se é esquina, às vezes para na esquina, liga o alerta e vai fazer uma coisa e deixa ali o carro parado, às vezes estaciona mesmo na esquina. Eles estacionam na contramão, estacionam de tudo que é jeito que vocês podem imaginar. Nas entradas das garagens, tipo aqui não tem aquelas placas, não estacione garagem, não tem. Mas é uma garagem, né, gente? Alguém mora ali. Sempre tem alguém que para na garagem ali em volta de casa, a gente já viu várias vezes. Aí a pessoa, o dono da casa chega e fica buzinando, 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 buzinando até aparecer a pessoa que está com o carro ali para tirar. E buzinar. Eles adoram buzinar. Jesus amado, como buzinam. O dia todo, o tempo inteiro escuta-se buzina. Até agora é um milagre que não tem ninguém buzinando. E também nessa questão de cultura de almoço, de horários, né? Eles jantam muito tarde. Tanto que à noite, normalmente os restaurantes que funcionam para jantar abrem 8h30, 9 horas da noite. Eles jantam 10, 11 horas. Então a vida aqui acontece muito tarde, sabe? O dia começa às 10, aí eles almoçam 2 horas da tarde, jantam 10, 11 da noite e assim segue a vida. Então é bem diferente do que a gente é acostumado, né? Outra coisa, vida na rua. Tipo, tudo bem, por exemplo, a gente morava em Balneário é uma cidade turística, então sempre tinha gente na rua, né? Mas se for ver outras cidades do Brasil que não sejam cidades turísticas, é muito difícil, tipo, pessoas que vivem na cidade durante a semana estarem sempre na rua. Aqui, agora a gente tá numa praça aqui, deixa eu ver que horas são agora, 6h30 da tarde, tá esse sol, porque aqui a gente tá em horário de verão agora, né? Então vai escurecer agora, que ainda é primavera,
8h30, 9 horas da noite. Diz que no verão é 10, 10h30 da noite ainda tá claro. Então é sempre muita gente na rua. Tipo, a gente vê que as crianças saem da escola sempre. Aqui tá cheio de criança brincando no parquinho. Todas as praças têm um parquinho para as crianças. Tem muita praça. A cada X quadros já tem uma praça. E todas as praças têm um parquinho para as crianças. Então eles curtem muito estar na rua, sabe? Os bares, os cafés, tem sempre, eles chamam de esplanada, né? Não, terraça eles chamam, que é aquela área externa do restaurante. Então a maioria das pessoas senta na rua. O lado ruim pra gente é que nessa área externa sempre tem gente fumando, então a gente fica fugindo ali das pessoas que fumam. Mas é muita vida na rua, isso é muito legal, assim. Ali na praia a gente vê bastante gente fazendo caminhada e eu acho que no Brasil a gente via mais isso, né? Quem tava ali na rua tava fazendo alguma atividade física. Aqui não, eles simplesmente estão na rua, tipo passeando com cachorro, levando as crianças para brincar numa pracinha ou sentados ali num café, num bar, num lugar aberto conversando. Isso é muito legal. A gente tem essa sensação, assim, que eles vivem muito, sabe? Tipo, aproveitam muito, assim, o dia, sabe? A noite, o estar na rua. E é isso, o ritmo de vida é diferente, né? Diferente, assim, o que eu falei no vídeo do mercado também, a gente vê que no Brasil e como a gente está acostumado, a vida é trabalhar. Aí às vezes, final de semana a gente sai, de vez em quando a gente viaja. Aqui a gente vê que não, eles trabalham para viver, assim, eles trabalham para ter aquele momento de folga, para ter um momento para passear. Isso é muito legal, isso é uma coisa que está chamando bastante atenção, assim, da cultura, né? Uma última curiosidade agora, que não tem muito a ver com a Espanha em si, mas como a gente tem se adaptado ao horário da Espanha. A gente trabalha online e principalmente trabalha com o horário do Brasil. E aqui são 4 horas de fuso no horário normal espanhol. Porém, agora estamos no horário de verão, então são 5 horas de diferença. Isso faz com que a gente tenha a sensação que o dia passa muito mais rápido, mas muito mais rápido. Tipo, a gente tá aqui há 5 meses, parece que a gente tá tipo, aconteceu tudo muito rápido. Mas os dias mesmo, a gente acorda, quando vê, já tá na hora de dormir. Então, a nossa rotina mudou muito aqui. Por exemplo, eu não trabalho de manhã, porque não tem como eu trabalhar de manhã, só quando tem alguma coisa muito automática que não dependa de outras pessoas para fazer. Mas quando para mim é de manhã, no Brasil ainda é madrugada, então não trabalho de manhã. Eu aproveito para ir na academia de manhã. Aí a gente almoça, a gente está almoçando ainda no nosso horário normal, a gente não se adaptou ao horário de almoço espanhol, a gente almoça meio-dia e eu começo a trabalhar 2 horas da tarde, que agora é 9 no Brasil, imagina só. Aí beleza, trabalho ali das 2 até normalmente 8, mas às vezes se eu tenho alguma reunião, alguma coisa, eu vou até 9 da noite. E aí o dia voa, né? Porque aí depois disso, até comer, não tem jeito de dormir cedo aqui, porque como que eu vou dormir 10 horas, 10h30 como eu dormia no Brasil? Impossível, porque eu acabei de parar de trabalhar, ainda tem que jantar, comer, para depois dormir. A gente está indo dormir meia-noite, 1 da manhã às vezes até. Isso é uma coisa muito doida, assim, de se adaptar ao horário daqui, junto com o do Brasil, né? Se a gente só trabalhasse aqui, eu acho que seria um pouco mais fácil. Mas é uma mudança aí na nossa rotina, mas tem sido uma mudança boa, tô me acostumando bem, assim. Quando eu fiquei 2 meses em Portugal também, eu não trabalhava de manhã, porque lá também era 3 horas de diferença, mas no horário de verão ficava 4. Aqui é o contrário, é 4 e no horário de verão fica 5. Agora a gente tá na primavera aqui, então o horário de verão acabou de começar. E aí o verão começa em julho, agosto. Eu acho que o horário de verão vai até outubro, tá? Então só em outubro que vai voltar as 4 horas de diferença, seguiremos com as 5 horas. Acho que essas são as curiosidades aqui, algumas curiosidades que a gente foi sentindo ao longo desses 5 meses de Espanha. E se vocês têm mais dúvidas
coisas que vocês gostariam de saber como é aqui, deixa aqui nos comentários que quem sabe a gente faz um próximo vídeo, uma segunda parte dessas curiosidades. E não deixe de se inscrever no canal, de dar o joinha, de dar o like, de ativar as notificações, porque a gente ainda vai ter muitos vídeos sobre a nossa trajetória aqui na Espanha.